Saudações, muito boa noite e seja bem-vindo a mais um programa do FTV, o seu canal onde a sua visão se torna uma realidade. Porém, hoje contamos com mais um programa, Linha da Frente, onde vamos analisar dois temas principais que marcam o destaque da atualidade nacional. Para já, antes de irmos ao nosso debate, e vou passar a saudar aqui do meu lado direito, está o Josmar Taimo, ele que é diretor-geral da empresa Proeminente e que também é formado em economia, gestão e também ele que vai nos emprestar um pouco do seu conhecimento para esse nosso espaço. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito bem. Também do meu lado esquerdo está o nosso painelista Alves Mulungo, ele que vai fazer aqui ainda o empréstimo do seu conhecimento para o nosso programa Linha da Frente, para si, caro telespectador, que nos acompanha através de diferentes plataformas digitais. Nós invadimos a sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar esses momentos que marcam o destaque da atualidade nacional. Mas antes, para irmos ao encontro do nosso debate, aquilo que nos trouxe aqui neste programa, vamos acompanhar uma peça de reportagem em que o presidente do CTA, ele convocou a imprensa para dar um rescaldo daquilo que foi o encontro com o presidente da República no âmbito das manifestações que têm assolado o nosso país. Eles foram propor algumas soluções para o setor privado no que diz respeito à questão dos prejuízos que estão a ser observados no setor, e acompanhe para voltarmos em torno desta matéria a discutir com nossos convidados neste programa. Até já, caro telespectador, é consigo. O encontro que ocorreu nesta segunda-feira reuniu o Presidente da República e a CTA, representando cerca de 37 empresas. O objetivo foi a apresentação de um estudo abrangindo 5 áreas. O PCA da CTA, Agostinho Vume, destacou que os impactos das manifestações resultaram em prejuízos significativos, totalizando 24,8 mil milhões, além de uma perda de 1,2 mil bilhões em impostos diretos. Apresentar um estudo. O estudo comporta 5 áreas, portanto, impactos para medidas financeiras, tanto as monetárias, as fiscais, laborais, administrativas e medidas de segurança, que era o mote. Demos a conhecer também a Sua Excelência o Presidente que o maior impacto dessas manifestações está centrado para os setores de turismo, restauração, logística e alguns serviços. Portanto, não os serviços que obrigam o exercício da atividade a partir de escritórios, mas incluímos também o impacto, como tem acontecido no serviço da imprensa, onde temos assistido portanto, situações que reportam a vandalização das viaturas, do investimento que os nossos colegas da mídia têm feito. Fizemos também referência que os impactos que projetamos no estudo que apresentamos, que infelizmente está a colaborar com os números que nós fizemos e apresentamos tempestivamente, são 24,8 mil milhões de meticais, portanto, que foi a nossa projeção, e o impacto para imposto direto de cerca de 1.200. Diante desta situação, é solicitado de forma concreta uma trégua enquanto o diálogo continua, visando a recuperação econômica. Com as perdas registradas, a previsão de crescimento inicialmente estimada em 5,5% para 2024 sofreu um impacto negativo de 2,2%, resultando em uma nova previsão de crescimento de 3,3% para o ano. Tínhamos de crescimento econômico para este ano de 5,5%, estas perdas correspondem a 2,2%. Portanto, nós estamos a projetar que o crescimento econômico tenha um revés para cerca de 3% este ano. Dissemos que nos últimos dias o corredor, por exemplo, da N4, que é Maputo-Witbank, é afetado pelo troço Maputo, cidade, Alessandro Garcia,
tem estado a obrigar que os caminhões que usam o nosso porto não se façam ao serviço da estrada. Portanto, tínhamos até ontem, e hoje estamos a contar 72 horas, em que temos operadores de caminhões parados. Estamos a fazer uma fila de mais de 20 quilômetros do lado sul-africano. Portanto, nós fomos consubstanciados e assessorados pelos esses números, pedir a Sua Excelência, o Presidente da República, para nos ajudar na questão da normalização da economia em particular, mas também, no geral, da vida social. E o que pedimos de forma concreta foi trégua enquanto decorrem, outras negociações que, no seu mais alto critério, poderá eleger para pôr o fim destas situações hostis, em particular para a economia, mas, no geral, à nossa sociedade. Vuma declarou que para o mês de janeiro não há reservas financeiras disponíveis e para dezembro espera-se uma série de cancelamentos massivos devido à instabilidade econômica. Partilhamos também, como mais importante, o impacto, as consequências que está a criar para as multinacionais. Nós temos algumas multinacionais que estão em demarches para declarar o force majeure, portanto, a força maior. Então, alertamos para a necessidade de, enquanto decorrem os atos urgentes da trégua, também há necessidade de ajudar-nos a controlar os principais corredores. Também foi um apelo que o setor privado passou nesse encontro, a necessidade do governo comunicar-se eficazmente para permitir que a sociedade também saiba o impacto aos postos de trabalho que vai criar essa situação. Vuma ainda avança que está reticente em conversar com Venâncio Mondlane, destacando que o povo precisa urgentemente de trabalho. Bom, como acabamos de acompanhar estas informações vindas do CTA, vamos aqui descascar com os nossos painelistas. Ainda passo a repetição, a apresentação do Dr. Josemir Taimo, ele que é diretor-geral da empresa Revolution Capital, e também esta empresa que opera na área de assessoria econômica e financeira, possui também a formação em economia, relações internacionais, direito constitucional e gestão de empresa. Além disso, também foi diretor da Câmara de Comércio da África do Sul, Moçambique, ou melhor, Moçambique, África do Sul, baseada na África do Sul, nesse caso. Já tem uma experiência na área em que vamos aqui discutir, e também o doutor aqui Alves Mulungu, que também tem formação na área de relações internacionais. Ninguém melhor que vocês para descascarmos estes todos assuntos que estão a apoquentar o nosso país, Moçambique. Assim como o setor privado já havia se pronunciado que pediram um encontro com o Presidente da República, sobretudo um dos pontos que colocaram foi a questão da escolta, a questão que as manifestações tendem a lastrar-se para todo o país, e eles propuseram que houvesse uma coluna para exportar aquilo que são as atividades de logística. Eu começo mesmo contigo, Dr. Josemir. Será que é sustentável essa ideia de colocar a coluna nesta altura em que as manifestações estão a decorrer? Na sua opinião, o que acha sobre esta proposta? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, a saudar todos os telespectadores que estão em casa a assistir e acompanhar o programa e responder à questão, sim, é viável, mas acima de ser viável é uma necessidade. É uma necessidade porque é para garantirmos a soberania nacional, para garantirmos que ainda exista uma economia amanhã para se defender. Eu vou começar por dar este exemplo. Imaginem que Moçambique fosse uma criança e a África do Sul fosse a sua mãe. Qual é o grau de dependência entre a África do Sul e Moçambique? Nós teríamos que dizer que Moçambique é um bebê que está a amamentar. Exato. Okay?
E todos nós sabemos que enquanto uma criança está a amamentar, está durante uma fase muito crítica do seu desenvolvimento, por mais que deixe de desmamentar, sempre vai ter um impacto mais logo, ao longo prazo, em termos do seu desenvolvimento, não é? Então, é um país que precisa de ser protegido neste momento, em primeiro lugar. Segundo, nós temos que reconhecer que há medidas estruturantes e há medidas cosméticas. Uma medida cosmética, não estamos a resolver o problema. Estamos a arranjar um adesivo para tapar uma e outra coisa, mas não estamos a resolver aquilo que é de facto a doença que tem o nosso querido Moçambique. Exato. No seu entender, quais poderiam ser as medidas que poderiam resolver o principal problema, sobretudo no âmbito que nós vivemos da tensão das manifestações que têm sido anunciadas como fossem pacíficas, mas acabam sendo violentas e acabam prejudicando aquilo que é o tecido econômico? Bom, vamos olhar para aquilo que é doença e aquilo que é sintoma. As manifestações são sintomas de uma doença maior. Qual é a doença que nós temos que primeiro identificar e diagnosticar? A primeira doença é a falta de liderança. A segunda doença é a falta de governança. E qual é a diferença entre liderança e governança? Em liderança, a pessoa é um líder, torna-se líder, as pessoas seguem, não precisa de ser chefe de Estado. Um bom exemplo é o Nelson Mandela, era respeitado, mesmo não sendo chefe de Estado. O respeito por Nelson Mandela não era dependente em ele ser chefe de Estado, por isso que só fez um mandato, não é? Governança é agora tudo que tem a ver com a gestão do Estado. E nós temos que saber, em primeiro lugar, qual é a responsabilidade do presidente e do governo por dentro. É garantir a soberania nacional. Segurança nacional. É a única área que nós não podemos entregar ao terceiro. Saúde, tens dinheiro, saúde privada. Pega em si, não gostas da saúde que existe em Moçambique, viaja. Tem Índia, tem Cuba, tem outros países. Não precisas do governo para fazer isso. Quando tens dinheiro. Educação, há educação privada. Transporte, há transporte privado. A única área que não tens como privatizar é a soberania nacional, é a defesa nacional, é a inteligência nacional. E essas questões que o setor privado está a ir pedir no governo, é aí onde falo da falta de governança. Exato. Exato. Muito obrigado, Josemir. Eu vou mesmo contigo, Alves Mulungu. Estas todas as manifestações, um dos pontos que o Agostinho Vuma tocou foi a questão de que se o setor privado colapsa, nesse caso, várias empresas aqui vão fechar. E, sobretudo, estas empresas têm as famílias que trabalham nessas empresas e vão perder aquilo que é o seu posto de trabalho. Consequentemente, não vão ter o poder de compra. E, neste âmbito, ele pede aqui uma trégua em que, enquanto está-se a resolver, ou melhor, está-se a procurar ações para resolver-se o conflito que aqui existe e que leva o povo a se manifestar, eles pedem uma trégua nesse período para salvaguardar aquilo que é a economia. Porque, no final de contas, se esta economia colapsar, mesmo que o Venâncio Mondlane seja o candidato vencedor, ele vai precisar do setor privado para poder aqui operar na economia. Como que olha para esta iniciativa do setor privado em mesmo até pedir para que haja essa trégua entre ambas as partes? Bem, eu acho que há algo que tem que ficar muito claro. O presidente do CTA está a fazer o seu papel. O seu papel é, numa primeira fase, representar toda a classe privada e, a seguir, também fazer a pressão. Ele representa um grupo de pressão.
Então, este grupo de pressão tem um papel crucial no nosso Estado. A sua pressão, ela, numa primeira fase, visa salvaguardar um interesse que não é tão primário, mas podia-se considerar primário tendo em conta o seu valor para a nossa soberania. Mas, em questões práticas, podemos considerar o setor econômico, financeiro, como sendo um interesse secundário. Então, ele quer salvaguardar esta economia nacional, o sistema financeiro todo, para que, de facto, não caminhemos para um colapso. Mas, fora a salvaguardar, o que pode salutar é que ele traz medidas consigo. Ou seja, ele foi lá colocar uma reclamação, mas também trouxe algumas propostas. E é isso que se espera de uma entidade como o CTA, trazer essas propostas. Agora, a proposta principal, que é exatamente essa, trazer segurança, como dizia o Taimo, não se pode privatizar a segurança. Deve-se, de facto, pedir ao Estado para poder criar uma margem de segurança para transporte ou para a circulação de bens e serviços. Agora, o que se calhar aqui podíamos fazer é o CTA estudar um método fiável para que esse transporte ou esta circulação de bens e serviços tenha uma certa segurança com auxílio das próprias forças de defesa e segurança. Por quê? Do jeito que as manifestações estão a decorrer a nível nacional, nós observamos uma situação em que as forças de defesa e segurança muitas das vezes ficam encurraladas. Por quê? Ficam encurraladas porque não tem um inimigo declarado, é o povo que está a manifestar. Então, se o povo vai se aproximar a estas mercadorias que eles estão a proteger, eles não terão como disparar contra o povo. Não terão como, porque a única força que eles têm é a força coerciva. Então, a única forma de garantir a segurança é disparando, mas eles não podem disparar para o cidadão. Então, aqui há uma parte sensível desta proposta que é boa, mas ela precisa ser aprofundada por causa deste pequeno detalhe. Mas, se calhar aqui, entrando numa outra pressão, no sentido de buscar uma pacificação deste setor político-social, que está a deteriorar-se, podia-se, de facto, assistir o CTA a fazer pressão no sentido do governo trazer a uma mesa de negociações o Venâncio Mondlane. Trazendo o Venâncio Mondlane para uma mesa de negociações, nós teríamos aqui uma trégua, porque ele estaria ocupado com uma agenda. E essa agenda seria, de facto, estar a negociar. É verdade que há uma máxima de não pode se negociar com o Venâncio Mondlane porque voto conta-se. Não. A estas alturas já não há decisões técnicas por tomar. Para a solução deste problema todo social que nós temos, a solução ela passa de facto a uma solução política. Então é preciso que haja negociação, porque ela já por natureza será política. Então, no meio desse ambiente, será possível que o CTA consiga de facto reposicionar-se a nível nacional. Vou usar aqui um exemplo muito claro. Eu próprio que falo que eu pertencia a uma rede de restaurantes, mas por causa da eclosão de manifestações, nós vimos forçados a fechar todas as casas que nós tínhamos. São dezenas de casas que nós tínhamos. Então, fechando, nós estamos a falar do universo de 60 e tal pessoas que estavam empregadas nessa rede toda. Então, é só imaginar quantas pessoas já perderam emprego com estas manifestações, quantas pessoas já perderam vidas com estas manifestações e quantos empresários viram seus sonhos colapsarem no meio dessas manifestações. Então, o CTA está aqui, de facto, a caminhar no sentido de evitar mais colapso, porque estamos a começar das pequenas, depois vamos às médias, podemos já chegar às grandes empresas. Um outro exemplo que posso trazer, que é fora das manifestações, mas também pode-se trazer aqui, é a questão da Total. A Total não está a operar porque há um problema de estabilidade militar na zona norte. Então, se a Total não consegue operar, então a Total não consegue, de facto, pagar salários de forma cabal, porque não está há ali um leque de subsídios quando as pessoas estão a trabalhar. É verdade que ela pode pagar o base, salário base, mas pagando um salário base no universo em que as pessoas não estão a produzir, acaba não sendo uma forma muito viável de movimentação de recursos. Acaba ela sendo restrita no sentido de que havia ali um plano
que cada um desenhou. Quando eu digo cada um, estou a falar do funcionário, para poder obter ganhos. Mas por causa da situação de estabilidade lá, por conta da insurgência ou terrorismo, eles acabam estando numa situação de não operar. Então é só ver como é que uma instabilidade social ela pode privar a funcionalidade normal de uma economia quanto a nossa, que estava, se calhar, a conhecer um ponto esperançoso, no sentido de que já tínhamos uma descoberta na zona de Inhambane, que a Sasol estava a explorar, temos essa da Total, e tínhamos várias outras mineradoras que estavam a abrir, e se calhar elas podiam, de facto, trazer aqui uma espécie de dinamização da própria economia. Mas com as manifestações nós acabamos assistindo esse colapso. Mas o colapso também é uma contribuição não só das manifestações, porque manifestações é um bolo, mas no meio delas tem um ingrediente, que é a vandalização, que é o oportunismo. Então este é o mal maior dessas manifestações, porque acabam de facto fazendo com que as empresas percam as suas viaturas, percam os seus produtos, percam os seus bens, desde infraestruturas até um bem que se calhar não era de grande valor, mas que tem uma certa contribuição fiável para a prossecução desse negócio. Então, é mais ou menos nesses moldes que a CTA está a movimentar-se para trazer soluções. Exato. Esta última parte nos interessa, vamos desenvolver um pouco mais, até porque queria voltar um pouco para a questão das forças de defesa e segurança. Pela experiência, o que vimos durante essas manifestações é que a própria polícia ultimamente já está a ter dificuldades em eliminar essas barreiras, essas pequenas portagens que estão sendo criadas por parte pelos manifestantes. E sabemos também muito bem que estas manifestações estão sendo convocadas pelo Venâncio Mondlane e supostamente que os manifestantes ouvem e obedecem ao Venâncio Mondlane. Como que o governo pode, quais são as estratégias que o governo pode aqui trazer, de tal forma que consiga se comunicar com os manifestantes a fim de deixar passar este grupo específico que é de empresários, a questão de logística, transportes, para que possam passar, assumindo que estes já estão a autoliderar-se, porque podemos observar claramente que, apesar do Venâncio Mondlane anunciar a hora da manifestação, a hora do início e o término da manifestação, existe um grupo que extrapolam. A título de exemplo, mesmo ontem, hoje, alguns pontos começaram às 4, uma vez que é sabido que as manifestações começam às 8, às 16. Então, quais são as estratégias que o governo pode trazer, não é? De tal forma que consiga comunicar-se com os manifestantes para conseguir ultrapassar este problema da circulação de veículos? Bem, eu acho que o governo, nessa altura, está numa situação embaraçosa. É embaraçosa porque o governo está no seu término. Estando no seu término, não pode tomar aqui decisões estruturantes. Ela deve, de facto, tentar fazer aqui uma espécie de um jogo de cintura no sentido de responder a este problema social. Mas, em termos estruturantes, ela não pode tomar uma decisão, porque nesta fase considera-se que o governo está numa espécie de governo de gestão. Então, não pode tomar certas decisões que modifiquem certas figuras de alguns ministérios. É por isso que o colega Teimo levantava a ideia de ausência de liderança. É que neste momento precisava-se de uma figura ou de uma liderança forte que de facto conseguisse ter um discurso persuasivo para a questão das manifestações. Mas o governo, por mais que tenha estas figuras que tenham essa capacidade persuasiva, eles já não podem tomar uma decisão neste sentido, porque em janeiro nós teremos um novo governo, para não comprometer este governo. Então, esta é uma primeira hipótese. A segunda hipótese é que essa questão das manifestações, ela encontra o governo e a polícia, ou seja, vou usar aqui o termo mais genérico, as forças de defesa e segurança não estavam preparados para esse tipo de cenário. É verdade que
nós já prevíamos que teríamos um cenário de manifestações, mas não tínhamos aqui a noção da proporção das manifestações. Então, a polícia, as forças de defesa e segurança não se prepararam para responder às manifestações. Veja só, nós estamos aqui a presenciar um problema de segurança profundo. Vou dar um exemplo muito claro. O elemento das forças de defesa e segurança, ele quando vai às manifestações, quando está perante os manifestantes, numa primeira fase, eles tinham que ter um espaço de 50 a 100 metros de margem de segurança entre os manifestantes. Daí eles podiam usar um comunicador que tem alto som para comunicar os manifestantes, para lhes persuadir de modo a que eles não tomem proporções agressivas. Mas não tem esse equipamento. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que sair do seu carro, que lhe garanta segurança, e tem que ir dialogar com o manifestante a meio metro de distância. Então, ele fica exposto. Ele fica numa situação de insegurança. Então, estando numa situação de insegurança, ponto 1, o que ele tem é arma. O ponto número 2, ele tem gás lacrimogéneo. Esse gás lacrimogéneo também tem suas peculiaridades. É que não pode ser disparado diretamente ao indivíduo, porque senão pode perder a vida ou fraturar algum membro. Então, são esses problemas que não foram, de facto, assistidas pelo governo na preparação desta equipe toda para que ela pudesse fazer face às manifestações. Daí que, numa primeira fase, nós tínhamos as forças de defesa e segurança a agirem de uma forma agressiva, porque não havia uma outra forma senão a agressividade. Perante o quê? Perante a ausência de instrumentos claros que os possibilitem repelir as manifestações de uma forma um pouco humana. Estou a usar o termo humano no sentido de não agressividade, não uso excessivo da força. Então, esta é uma segunda hipótese que eu levanto para a situação do governo ter, de facto, falhado nessa situação das manifestações. Um outro ponto é que, no início das manifestações, nós assistimos aqui uma espécie de discurso para cada setor, ou seja, não houve um alinhamento de discurso. Então percebeu-se que havia aqui uma falha de comunicação entre vários ramos das próprias forças de defesa e segurança. Por isso que nós tivemos discurso do comandante-geral, Bernardino Rafael, tivemos discurso do ministro do Interior, do Pascoal Ronda, depois tivemos discurso do ministro da Defesa, o Cristóvão Chume, depois tivemos do comandante do Exército. E analisando esses discursos, eles não estão alinhados em termos daquilo que são os objetivos para com as manifestações. Cada um tinha um discurso, e o discurso do Ministério do Interior ele estava mais para questões persuasivas, mas falhava porque a sua persuasão ela era fundamentada com base em ameaças. Então, o governo tinha que ter a capacidade, logo no princípio, ter visto isso e ter criado aqui um mecanismo de branqueamento, vou usar este termo, branquear este problema que já tinha sido instalado pelas forças de defesa e segurança, no sentido de avançar com uma outra imagem destas forças, ou seja, elas estão no terreno. Aquilo que explicou o ministro da Defesa, estão no terreno para garantir a limpeza, afastar as barricadas. Então, ele conseguiu trazer aqui uma boa imagem para os militares, mas as forças especiais, como a UIR, que é a Unidade de Intervenção Rápida, acabaram ficando elas mal vistas na sociedade. Por quê? Porque as lideranças não fizeram o seu trabalho devidamente, de modo a trazer uma imagem legítima para a população. Exato. Obrigado, Josemir. Eu vou fazer a mesma questão. Obrigado. Eu vou, se calhar, trazer um elemento diferente. Exato. Primeiro vou responder à questão da comunicação. Se eu trabalhasse na cerveja de Moçambique ou na Coca-Cola e eu preciso de matéria-prima que é importada da África do Sul, a minha comunicação é direta com os manifestantes. Deixem os nossos caminhões passar, porque daqui a 20 dias já não há cerveja, já não há 2M. Esta que é a comunicação mais direta, específica, com a população. Não é? Um countdown. Faltam 20 dias, 19 dias, já não há cerveja, vamos passar o Natal. Esta é uma questão da comunicação. Isto é empresa por empresa. Okay?
Quando voltamos à questão principal da falta de liderança e governança, e tudo que são os sintomas da doença principal. Primeiro temos que resolver o problema da liderança. Se nós, neste momento, temos um chefe de Estado que não quer fazer aquilo que é a sua responsabilidade por lei, governe-nos até entregar o poder. E está a passar a responsabilidade de dizer que não, isto o outro governo é que vai fazer. Isto não é. Isto é irresponsabilidade. Então, o que ele deve fazer? Em primeiro lugar, olhando para a Constituição, os poderes presidenciais, existe, sim senhora, a figura do Primeiro-Ministro, ou ele passa os poderes executivos ao Primeiro-Ministro e dá orientação clara, façam o vosso trabalho. E qualquer ministro que diz que eu também estou cansado, não quero fazer o trabalho, então vai descansar. E vamos pôr um governo interino que vai garantir que vai ver o projeto que é Moçambique amanhã. É uma das opções. A segunda opção é dizer não. Vamos usar aquilo que é a estrutura do Conselho do Estado, onde sentam lá ex-presidentes, onde sentam lá os partidos da oposição, onde sentem lá grandes figuras de renome, para esses, em conjunto com a figura do Primeiro-Ministro, trabalharem e o governo para estabilizar a situação. É outra opção. A terceira opção é pegar no candidato, que é o candidato que supostamente foi o candidato mais votado, que até agora, pelo aquilo que são os anúncios do Conselho Nacional das Eleições, é o candidato Daniel Francisco Chapo. Chame Daniel Francisco Chapo, está aqui, estou a passar os poderes como primeiro-ministro. Você que foi às eleições, você que disse que quer ser presidente, gere isto até próximo ano. Então, ele tem que já instalar o seu governo de transição agora. Ele pode decidir manter os ministros e ter como assessores desses ministros as pessoas que depois vão correr com ele em janeiro. Mas a responsabilidade de qualquer líder responsável não é deixar os seus filhos à deriva. Está aqui os poderes. Eu vou descansar, vou fazer férias onde ele quiser, na quinta dele. Mas nós temos um governo de verdade. E a pessoa que foi à campanha disse que quer liderar o povo, começa a liderar o povo a partir de hoje. Exato. Ainda nestas razões de manifestações, nós conseguimos perceber, com base naquilo que tem sido a vontade do povo, que é a questão de partilha de recursos, de resultados que advêm de recursos que são explorados. E a inexistência de benefícios tem sido apontado como a principal causa nesta partilha de recursos naturais com o povo, e o que gerou esta revolta na invasão, no que aconteceu a título de exemplo com a empresa Kenmar, e onde até obrigaram o diretor-geral a assinar um compromisso de construção de uma ponte da Vila Sede de Topuito até o distrito de Larte. Em seu entender, estaríamos aqui perante a uma situação em que o povo já estaria a tomar uma dianteira para resolver seus próprios problemas, aqueles problemas que eles sentem que seriam da responsabilidade do governo, e o governo não está a conseguir resolver esses problemas, então nós vamos tomar a iniciativa. Seria esta compreensão, essa mensagem que poderia estar a ser passada? Sim, mas nós primeiro temos que entender o problema de base. Nós temos um problema estrutural neste país. O primeiro problema estrutural é que tens menos arrecadação fiscal do que o povo. E mesmo olhando para os últimos 5 anos, não tens uma receita estável. Um ano está em cima, outro ano está em baixo, tal. Mas o teu povo está a crescer. Hoje já somos acima de 30 milhões. Então este é o primeiro problema. Segundo, por causa do nível de governança que nós não temos um Estado federal. Se tivéssemos um Estado federal, a província que gera a receita
ia ficar com aquela receita e ia fazer o traspasse daquilo que é parte do governo federal. Portanto, havia imposto local, provincial e federal. Não existe em Moçambique. Então, qual é o problema principal? E isto não é só a Kenmar. Montepuez Rubimine, a Sasol, todas as empresas estão a reclamar exatamente o mesmo problema, que é um problema estrutural. O problema estrutural é: eu pago os impostos vão para onde? Vão para o governo central. Depois do governo central, os impostos têm que voltar para o governo provincial. Quando volta, quanto dinheiro é que volta para a província que gerou a receita? E é aí o que o povo está a reclamar. Então, uma das coisas que faz parte deste projeto de vamos reconstruir Moçambique é os líderes. Agora, nós temos a Assembleia da República e neste momento não está ocupado. E nós temos que fazer uso, temos que chamar para discutirmos o projeto do governo da Unidade Nacional. Vamos chamar os partidos da oposição, vamos chamar a sociedade civil, vamos chamar aqueles que são os maiores contribuintes em termos de arrecadação fiscal, para nos ajudar a fazer um novo projeto. E isto tem que acontecer antes da tomada de posse do novo governo. É a única forma que nós vamos sair desta confusão. Esta confusão não vai ser resolvida através dos militares, não é trabalho da Força de Defesa e Segurança. Ter que escolher entre a segurança da economia e a segurança do povo, que eles juraram proteger o povo. Não é o trabalho deles. Exato. Também, Mulungu, nós podemos observar, assim, socorrendo-se das palavras do Josemar, podemos observar em 2022 a Mosal foi a maior exportadora em Moçambique, que faturou cerca de 3,3 bilhões de dólares e pagou zero imposto, assim falo do IRPC e também do IVA. Isso com base na matéria que foi publicada no Jornal Verde. Será que este é o tempo, como o Josemar tem definido, de sentar e reestruturar os contratos de megaprojetos, renegociar com base nas necessidades daquilo que é a realidade do país, e visto que tem sido um dos temas fortes que tem sido levantado pelos manifestantes, que também poderá colocar em causa a segurança e a continuidade daquilo que são as empresas que operam aqui no nosso país? É assim, essas políticas todas que o governo adotou, elas foram adotadas no ambiente em que Moçambique precisava atrair o investimento direto estrangeiro, ou seja, todas as multinacionais elas iam se beneficiar de uma zona franca. Uma zona franca é uma zona isenta de qualquer tipo de cobrança aduaneira. Só que o que nós fomos assistindo é que Moçambique transformou-se num país em que as próprias multinacionais é que procuravam o Estado moçambicano. Daí aquela famosa frase do presidente Guebuza: Moçambique já não é um país de quem se fala, é o país com quem se fala, porque nós começamos a fazer grandes descobertas. Então as multinacionais elas vieram atrás de nós para negociar e de facto começar a instalar aqui os seus equipamentos para exploração. Então neste momento em que as multinacionais começaram a se aproximar, a namorar Moçambique, nós devíamos ter alterado esta política para, de facto, conseguir arrecadar esses impostos e encaixar-os nos cofres do Estado, no sentido de nós próprios nos responsabilizarmos com a questão social, que é o problema que está a levantar de Kenmar. Então, as manifestações, não. As multinacionais elas têm um papel comunitário, que é construir uma escola, construir um hospital, construir estrada, infraestruturas básicas para o funcionamento de uma economia a nível local. Mas isso não acontece. Não acontece não porque as multinacionais não pagam, mas porque há uma irresponsabilidade por parte de algumas figuras que foram confiadas a esse papel de facto, ser quem arrecada este fundo e depois vai alocar nesse projeto. Nós recordar que tudo aqui em Moçambique é feito sobre uma certa transparência, que é o tal concurso público. Então, essas estradas tinha que se fazer o concurso público para elas serem executadas. Então, as multinacionais começam a perceber daí que, afinal de contas, a corrupção aqui ela não está instalada, ela está enraizada. Então, daí que, por mais que elas injetem fundos para a construção de estrada, hospital
isto não chega a, de facto, a se efetivar. Exato. Mas numa outra vertente, que é de parte do governo, o governo devia perceber que as pessoas que o governo confiou para fazer o seu trabalho devido não estão a fazer. Daí que ninguém trouxe à mesa do governo a ideia de que, se calhar, a necessidade primária do povo que mora na zona onde está instalada a Kenmar era uma ponte. Porque isso é uma questão de auscultação, perceber as sensibilidades, colher a informação e depois canalizar ao governo. E o governo tomar as suas devidas decisões. É para isso que existe um administrador, é para isso que existe um governador. Esses são as figuras que são confiadas para transmitir ao governo, assessorar ao governo com essas informações para que o governo consiga fazer os trabalhos locais, porque o Presidente da República e seu grupo de ministros, eles não têm a capacidade de estar em todo o território nacional, mas eles têm algumas figuras que eles confiaram para que essas figuras consigam, de facto, fazer o seu trabalho devidamente. Então, nós não vimos esse trabalho a ser feito, é por isso que a população acabou de facto aqui forçando o diretor-geral do Kenmar a assumir que ia construir uma ponte, e não só, mas também a assumir que ia fazer aqui uma questão de aumento salarial. Mas esse é um ato incomum. É um como geralmente o que tem acontecido é que o próprio governo que assume esse papel. Então, olhando para este comportamento, este ato, sobretudo, que consideramos aqui incomum, em que a população toma o papel do governo para resolver os seus próprios problemas, que tipo de fenômeno estaríamos mesmo perante esta ação? O fenômeno aí é simples, é desgovernação. Quando há uma desgovernação, uma ausência de uma entidade com capacidade de responder àquilo que são os anseios locais das populações, nós sempre teremos esse tipo de resultado. Ou seja, a população toma a posição de ir negociar diretamente com aquele que eles olham para ele como sendo a sua própria esperança. Mas veja, o mais estranho nisto tudo é que Kenmar é uma empresa internacional, não é uma empresa nacional. Mas a população olhou para o Kenmar e atribuiu uma certa aceitabilidade para que Kenmar consiga responder àquilo que é o seu anseio. A partir daí, nós começamos a receber certos sinais de que há aqui grupo de sabotadores que sabotaram durante este tempo todo este governo que está no poder, porque não forneceram informações fiáveis, informações fidedignas para este governo tomar decisões concretas. Veja uma coisa, a natureza dos multinacionais, elas fazem um investimento no ambiente vertical, ou seja, não há win-win. Elas ganham mais. É a natureza delas, porque elas trazem tecnologia, você somente tem a matéria-prima. Mas aquele teu ganho, se ele for bem capitalizado, é preciso diminuir alguma insatisfação social, no sentido de responder tudo aquilo que as populações locais querem. Vou dar um exemplo claro. Nós temos a máxima de que todas as multinacionais devem empregar a população local. Mas porque a Moçambique surgiu ou despoletou o dito Way, eu chamo a pessoa com quem tenho afinidade. Não há empregabilidade para pessoas das localidades em determinadas multinacionais. Tem pessoas de fora das outras províncias e principalmente pessoas que saem daqui de Maputo. Então, isto gera o quê? Isto gera uma privação relativa naquelas pessoas que vivem naquelas localidades. Porque ela começa a entrar numa situação em que questiona-se o que aquele indivíduo tem que eu não tenho, que o possibilitou a ocupar aquele espaço que, se calhar, devia ter sido meu. Então, a partir daí, essa pessoa começa a entrar numa outra situação de frustração. E quando entra numa situação de frustração, depois parte para a agressão, que são as manifestações violentas. Então, era preciso aqui que se fizesse um estudo, mas não só o estudo, porque tinha que ter nesse estudo pessoas que têm a sensibilidade de se tocar com aquilo que é a realidade local e com aquilo que é a capacidade de correspondência. Quando você tem uma dívida com alguém e você não comunica, esta pessoa pode usar meios coercitivos para cobrar a dívida. Mas se você comunica, por mais que extrapole o prazo, a pessoa tem um domínio da situação para poder, de facto, ficar mais calmo ainda e, se calhar, lhe aconselhar sobre os métodos de pagamento. Então, faltam essas figuras a nível local que comunicam com a população, que dão a entender à população
o nível em que o Estado moçambicano está, em termos de economia, eu participei, vou usar um outro exemplo, eu participei no Observatório Internacional de Democracia Participativa. Na altura foi na Matola, foi presidida pelo presidente Calixto. Eles têm uma componente muito importante, que é o orçamento participativo, ou seja, toda a população da Matola, ela tem que ter domínio do orçamento que o município tem para responder a certas necessidades. Então, é isso que, se calhar, devia ter sido feito nessas localidades, no sentido da população ter o domínio do orçamento que existe, como o Taimo dizia, que o imposto é pago, mas primeiro vai para o governo central, depois é canalizado para lá. Então, por mais que fosse em números reduzidos, mas se tivéssemos lá a comunicação, em parte podíamos diminuir estas convulsões sociais. Se me permite, Sim. tem um componente da responsabilidade social. Sim. E fiz uma análise, olhei para tudo que é as práticas de quais são os países do mundo que lideram, principalmente nessa área, que é Canadá e Austrália. Quando fazemos uma comparação com Moçambique, é claro e é óbvio que, em termos de responsabilidade social, as empresas internacionais, eles não estão a seguir do mesmo jeito, com o mesmo rigor, a responsabilidade social em Moçambique, como eles fazem em outros países. Um componente disso tem a ver com a lei que nós temos, não é? A lei mineira. Sim. E tudo mais. Mas qual é sempre o equilíbrio que nós temos que conseguir? De um lado, essas empresas estão na Bolsa de Valores, têm projetos ESG, chamam Environmental, Social Governance, que eles querem aparecer a fazerem as coisas corretas. Por quê? Porque é daí que eles conseguem atrair capital. Bom, se eles sempre se fazem ou não, este é outro assunto. Do outro lado, tens um problema onde dizes, ok, quais são os projetos de responsabilidade social que especificamente para a minha operação? Então, reassentamento da população, por exemplo. É o projeto principal. E dentro do reassentamento da população, eles depois olham para questões de educação e saúde, sempre. Terceiro é a geração de energia. Okay? Então, o que está a acontecer aqui? Se o candidato que, neste momento, o candidato eleito, quando era governador da província de Inhambane, e ele falou durante a entrevista dele, de que, olha, eu consegui negociar com a Sasol para darem 20 milhões de dólares para fazer essas obras nesses distritos logo à volta da operação. Então, ele fez pressão. Então, houve uma pressão política que foi posta por cima deles, não é? Mas esta pressão, ele não é o primeiro governador de Inhambane. Então, houveram outros governadores. Então, há algo que falha a nível de governança, governador por governador. Atenção, se nós não temos uma situação igual a todo o país. Segundo, a ponte já fica complicada, porque a ponte já começa a estar fora daquilo que alcance, que é a responsabilidade social. Já estás a dizer a uma empresa mineira, não, tu tens que ser a empresa de construção, obras públicas é contigo. Isso já não enquadra-se dentro das políticas da empresa. Então, eles chegam a um ponto que eles dizem, olha, a minha responsabilidade é esta, reassentamento da população, saúde, educação, isto eu posso fazer. E criar oportunidades financeiras para a participação. A minha mina precisa da agricultura, e tal, produzem, nós vamos consumir. Não é? Isto faz parte do conteúdo local. Mas quando já entramos a dizer é para constrói estrada, constrói ponte, tal, eles já começam a dizer, espera aí, isto aí já é o trabalho do governo. Mas qual é o problema? Esse mesmo governo provincial que não tem arrecadação fiscal, que não tem um grau de autonomia por causa do nosso sistema de governação e nível de concentração ao nível do governo nacional, não é? Então, é aí onde a conversa do que Moçambique nós queremos ter tem que vir à mesa. Por quê? A estatística diz que 40% de tudo que é conflito em África é por causa de recursos minerais. Sempre. E nós vimos exemplo com o Cabo Delgado. Então, se sabemos que recursos naturais traz problema, o que nós temos que fazer para minimizar este problema? Qual é o sistema de governação que nós temos que ter dentro desse país? E é essa conversa que tem que acontecer.
E esta conversa, não podemos esperar até próximo ano para ter uma conversa. Não. É a conversa que tem que acontecer agora. Vamos lá abrir a Assembleia da República, põem lá as câmaras, põem todo mundo, convidem os partidos da oposição, convidem o Venâncio Mondlane para ir participar através do Zoom, Skype, Teams, tudo que é meio de comunicação. Ele já demonstrou que sabe usar, não é? Então, ele que participe na conversa desta forma. Mas vamos fazer dentro dos moldes. Então, a primeira revisão são os poderes do presidente. E criarmos a autonomia das instituições, principalmente os órgãos de soberania. Que é para quê? Amanhã não voltamos a ter o mesmo conflito. Agora, onde tem que haver responsabilização sobre falta de governação? É inconcebível qualquer país que já passou das primeiras, segundas, terceiras eleições. Você não sabe que eleições traz problema. Você não sabe. Como um partido... fomos encontrados de surpresa. Não, meu irmão. Desculpa. Aí existe a história. Sim. Não é? E nós todos já não somos crianças. Então vamos lá aqui e responsabilizar quem precisa de ser responsabilidade. E se nós temos que afastar do mesmo jeito que o Robert Mugabe foi afastado pelo próprio partido dele. Não é? Então, é agora a responsabilidade do Partido Frelimo encostar o presidente que não quer ser presidente. Para nós todos sobrevivermos. Senão não há país. Exato, eu ainda vou fazer uma outra questão. Acha que o próximo governo estará à altura de ter a confiança do povo, de dar esta confiança de poder o representar? Não. Exato. Não. E vou também para si, Alves Mulungu, faço-lhe a mesma questão. Bem, eu não posso responder com o não categórico do colega Taim, mas que em parte 99% é não. Isto por quê? Porque não se criou uma base para que o próximo governo tivesse legitimidade. O próximo governo já está comprometido. Está socialmente comprometido no sentido de, por mais que tenhamos futuramente o Venâncio Mondlane como o nosso presidente, ele vai enfrentar também problemas sociais, porque a Frelimo também tem seus membros. Seus membros também podem, de facto, tentar boicotar aquilo que é a sua governação. E também, se for o Daniel Chapo, também não terá aceitabilidade. Por isto tudo que estamos a assistir, ou seja, para ele já temos uma cama feita, ou seja, nós já temos aqui um campo social que o tecido está extremamente desarticulado no sentido de ter uma coesão para poder obedecer a certas políticas públicas do próximo governo. Mas o mal maior é que não houve, durante a governação do presidente Nyusi, infelizmente, um plano econômico estável, onde até o próprio CTA ou a classe de empresários pudesse atuar obedecendo um padrão estabelecido de um sistema econômico com vista a desenvolver ou a satisfazer este plano na medida em que este traga frutos para a médio e longo prazo. O que nós fomos assistindo é que houve aqui arranjos. No mandato do presidente Guebuza, nós tivemos um plano. E este plano, de facto, conseguia alocar para os distritos a política dos 7 milhões. Então, isto era para, de facto, alavancar a economia, desde a localidade até o governo central. Porque ele e o grupo dele tinham a percepção de que se o indivíduo da localidade, ou a população da localidade não tem capacidade de compra, então o sistema todo comercial, o sistema econômico, ele vai ficar comprometido. Porque nós precisamos que todos nós, ou todos os indivíduos, ou toda a camada social tenha essa capacidade de compra para fazer com que a economia ela ganhe o seu motor. Então, este foi um plano que ele iniciou. E este plano, por causa de questões de viabilização de certos projetos para legitimar os novos, porque cada governo vem com um, é só recordar que depois tivemos aqui o plano
me foge o sustenta. O sustenta ele vem assim a um outro plano que o Ministério da Agricultura também tinha nos tempos do presidente Kebusa. Ou seja, nós não podemos nos transformar num Estado em que 5 em 5 anos esses setores importantes têm um plano. Eles precisam entrar e olhar para um plano basilar, dizer que, olha, eu tenho que criar o meu plano, mas o meu plano tem que estar a respeitar este padrão para poder prosseguir nesses termos. Então, Exato. quando nós não temos isso, nós sozinhos começamos a hipotecar a nossa própria economia, o nosso sistema financeiro. Só para dar um exemplo, nós todos descobrimos através das dívidas ocultas e daquilo que foi conhecido como o seu julgamento, que existia em Moçambique um diretor econômico da inteligência. Mas antes disso, muitos de nós não sabíamos. E é dali que nós começamos a perceber que, se calhar, todo aquele processo econômico que nós vivemos durante a presidência do presidente Kebusa foi um pouco eficaz ou foi um pouco produtivo para o setor empresarial por causa da existência desta figura. Esta figura é que fazia os estudos, tomava decisões em comunicação ou com cooperação do Banco Central no sentido de viabilizar a própria economia. Mas o que percebemos agora é que foi neutralizada esta figura e depois o Banco Central também foi, de facto, ali tomado por uma figura que há supostamente aqui especulações de ser alguém que respeita uma agenda estrangeira. Então começamos aqui a perceber que houve um distanciamento, houve aqui uma separação em termos daquilo que seria o plano do governo e o plano do próprio Banco Central na capacidade de entidade fiscalizadora do sistema financeiro nacional. Exato, obrigado. Eu vou fazer a última questão. Já estamos a passos galopantes do nosso programa, estamos mesmo na reta final. A questão é a questão da expectativa pelos resultados que serão publicados, promulgados pelo Conselho Constitucional. Será que podemos ter, ou melhor, qual é a expectativa que nós podemos ter após a publicação destes resultados finais em termos políticos e sociais que vão advir depois desta última fase que nós estamos à espera? Qual é a expectativa que nós temos? Deixa começar por, pelo menos, primeiro, reforçar a resposta, o meu não categórico que dei da última questão. O porquê o não. E deixa fundamentar. Isto é muito importante nós entendermos. Primeiro, não importa aquilo que o Conselho Nacional das Eleições, ou o Conselho Constitucional, vai divulgar. Simplesmente não existe confiança do povo, em primeiro lugar. Exato. Segundo lugar, quem é o líder do povo? Até hoje, o líder do povo chama-se Venâncio Mondlane. Atenção. Então, há ser líder e não ser governante. Vamos ter um governante, vamos ter outro líder. E se o governante não trabalhar para ser líder do povo, com atos concretos, nós vamos ter um país fragmentado. O governante vai dizer sim, o líder vai dizer não. E nós vamos ficar aqui deriva. Então, o que o governante pode fazer? Ele pode se transformar em líder. Como é que ele transforma-se em líder? Ele nos leva para um caminho certo. Começa com atos. Ele usa as mesmas ferramentas que o Venâncio Mondlane está a usar ao seu favor, que é a rede social. Ele vem com projetos claros. Ele diz, olha, este fim de semana eu vou reabilitar essa escola que os manifestantes queimaram. Eu convido todos os meus apoiantes a me apoiar. Eu convido qualquer empresa que pode doar tinta, bloco, azulejo, cimento, seja lá o que for. Exato. Tragam. Então, aqueles que querem seguir uma agenda de construção vão seguir e vão começar a construir. Aqueles que querem seguir uma outra agenda obscura, que não sabemos para onde vamos com a outra agenda obscura, eles vão permanecer naquele campo.
Isto aí não tens como. Independentemente daquilo que acontece no dia 24 de dezembro, independentemente daquilo que acontece na data de tomada de posse. Esta realidade é uma realidade. Então, o que está a acontecer? Nós estamos a viver agora uma guerra de guerrilha. Okay? Exato. E nesta guerra de guerrilha, sempre tem que se identificar um inimigo, como disse o meu colega. Então, se o argumento é a minha vida não anda por causa daqueles aí, que é o mesmo argumento de Donald Trump, é o mesmo argumento de Adolf Hitler na Alemanha. E o que vai acontecer se este é o caso? Eles vão olhar para o passado. Epá, como é que o Hitler entrou no poder? Deixou construírem o tal governo de unidade nacional e depois disso ele mandou todos aqueles que seguem o líder, abandonam a Assembleia da República, junto com os partidos da oposição, que é para fazer o quê? Criar uma crise constitucional. E depois formos obrigados a voltarmos a ir a eleições. Este é que é o plano dele, não há outro plano. Exato. Faço-lhe a mesma questão em termos de considerações finais. Qual é a expectativa que nós podemos ter após a promulgação dos resultados pelo Conselho Constitucional? Falamos no âmbito político e social. Bem, eu acho que teremos aqui uma crise relativa. Digo crise relativa porque haverá uma camada social que não vai se ressentir da crise diretamente, porque há uma camada social que tem empresas, que tem vários empreendimentos sob seu posse que geram receitas. Então, estas é que vão ficar comprometidas, mas ele não vai ressentir-se diretamente no seu prato. Então, o que vai acontecer, digo, no seu prato, podia ser na sua mesa. Então, é relativo porque o cidadão pacato é que vai, de facto, sentir a sua crise diretamente na sua mesa, porque não terá, de facto, capacidade de comprar produtos de primeira necessidade, como o pão, que custa um preço balanceado no mercado, 10 meticais. Então, esta questão social, ela de facto não vai legitimar o próximo governo. O que ela pode fazer é aprofundar ainda mais este problema social que estamos a ter. Daí que o colega Taim também levantava a ideia de devíamos começar agora a criar pontes, a criar uma base para que na próxima extensão, essa já do próximo ano, já em janeiro, do próximo governo, haja esta base para que ela possa fundamentar este governo no sentido de que a população diga, olha, há uma luz. Porque quando a população começar a sentir essa violência estrutural, que é de facto onde o indivíduo sente que o governo do dia é que está de facto a privar-lhe de ter algum ganho no seu bolso, e este ganho é que tem-lhe privado de conseguir um certo tipo de alimento. Nós vamos agudizar ainda mais esta corrosão do tecido social. Agora, a nível político, o que nós vamos assistir é ou comodismo ou também uma marcha no sentido de alteração da própria estrutura. Porque eu dava com jeito de solução para o nosso Estado, eu dizia que tinha que se chamar todas as figuras interessantes neste problema político que nós estamos a ter, principalmente os atores principais, os 4 candidatos. Sentar-se à mesa, dava-se uma amnistia ao Venâncio Mondlane, sentava-se à mesa de discussão, discutia-se com o CTA, com a classe acadêmica, com a classe religiosa, com as várias classes que estão interessadas, que têm alguma coisa para contribuir. E enquanto isso, podemos ter um governo de gestão. E este governo de gestão, ele podia ter cerca de, em termos de periodicidade, 1 ano. E neste 1 ano nós abríamos a Constituição da República e discutíamos a questão de diminuição dos poderes excessivos que o chefe do Estado, que a figura do chefe do Estado tem aqui em Moçambique. E também a questão da distribuição dos poderes,
criar uma certa autonomia para instituições como a Procuradoria-Geral da República, para instituições como o Instituto Nacional de Comunicação, para que não haja aqui a percepção de que esses podem virar instrumentos da política quando for necessário. E elas possam ser usadas, se calhar, no sentido de corresponder àquilo que é a necessidade social. Então, este seria o debate no sentido de trazermos aqui um novo Moçambique. Um novo Moçambique numa visão de transparência, porque o que vai acontecer pode tomar, de acordo com a Comissão Nacional de Eleições, o vencedor legítimo é o Daniel Chapo. Então, ele pode tomar posse. Mas o que vai acontecer nas próximas eleições, nós teremos conflito. E durante o seu processo de governação, vamos ter conflitos. Porque nós temos uma figura que consegue mobilizar a população a obedecer aquilo que é a sua agenda, que é o Venâncio Mondlane. Então já não pode se ignorar esta figura. Então, não se ignorando esta figura, porque não podemos também ir a uma situação de segundas eleições, porque a Frelimo irá para lá também com desvantagem devido à queda de legitimidade. Então devíamos entrar aqui num processo político de renegociação e se calhar daqui a 2, 3 anos podemos ter eleições justas e livres e transparentes. Exato. Muito obrigado, Dr. Mulungu. Muito obrigado, Dr. Josemir. É um apreço ter nesse espaço de debate. E agradecemos também a si, caro telespectador, que nos acompanhou durante este período e que não é fácil. Sabemos que o tempo é o nosso recurso mais precioso, mas nós é que temos essa luta de trazer debates, trazermos estas luzes que servem de guia para aquilo que nos apoquenta no nosso dia a dia. Para já, caro telespectador, nós agradecemos pela sua audiência, com promessa de voltar no próximo bloco, e fique deste lado e até a próxima. Aliás, como sempre temos dito, o que dizemos aqui é responsabilidade nossa e o que você entende é responsabilidade sua. Fique bem, até a próxima.